Sejam bem-vindos ao Endev Funciona, o podcast onde a teoria voa, mas a prática pega fogo. Aqui a gente fala sobre DevOps, Cloud Computing, TI no mundo real e os bastidores da vida tech, sem firula e com muita vivência. Fala galera, eu sou o Doug e esse é o episódio de estreia do Endev Funciona. E já vamos direto ao ponto. Afinal, o que é DevOps? É só um cargo bonitinho? Uma palavra que virou moda? Um cara que configura o Jenkins e some? Ou tem algo mais profundo por trás disso tudo? Hoje a gente vai quebrar esse conceito, falar de cultura, automação, times colaborativos e, é claro, contar relatos de casos reais onde o DevOps funciona e onde também não funciona. Bora? A origem e o conceito. DevOps vem da junção de duas áreas que por muito tempo se odiavam cordialmente: desenvolvimento e operações. A ideia surgiu lá por 2009, quando perceberam que era impossível escalar software sem quebrar o muro entre quem desenvolvia e quem mantinha em produção. DevOps é cultura antes de tudo. É colaboração, automação, entrega contínua, monitoramento e feedbacks rápidos. Não é uma ferramenta, não é um cargo, é um jeito de se pensar. A ferramenta é consequência. Terraform, Kubernetes, GitHub Actions, Prometheus, tudo isso é DevOps sim, mas só se for usado com propósito, alinhado entre times e com foco na entrega de valor. Sabe quando você está naquele time que o dev joga o código para produção e fala que funciona e o problema é da infra? E a infra, por sua vez, diz: cara, esse app está consumindo tudo, quem mandou codar assim? Pois é, esse era o mundo antes do DevOps. A galera vivia em silos. De um lado o dev querendo entregar rápido, do outro o ops segurando a barra para manter tudo de pé. Era guerra, literalmente. Até que em 2009 começou a surgir um movimento. Um cara chamado Patrick Debois, na Bélgica, estava frustrado com esse abismo entre desenvolvimento e operações. Ele começou a trocar ideia com outros profissionais que viviam o mesmo perrengue e organizou o primeiro evento chamado DevOps Day. A ideia era simples: vamos trabalhar juntos, mas na prática era revolucionário. Não era mais sobre empurrar código, era sobre colaboração, feedbacks rápidos, responsabilidade compartilhada. Era parar de culpar o outro e entender que a entrega é de todo mundo, que software só tem valor quando rola bem, e não só no notebook do dev. E assim começaram a surgir as práticas: entrega contínua, integração contínua, infraestrutura como código, monitoramento e automação. Mas o mais importante, começou a mudar a cultura. Hoje, muita gente ainda acha que DevOps é só Terraform, Kubernetes, Cloud, ou alguém que faz deploy e vai embora. Mas DevOps é muito mais do que isso. É um jeito de pensar. É você olhar para o lado e ver que está no mesmo barco com o time de produto, time de segurança e com o pessoal de dados. É automatizar não só porque é bonito, mas porque ajuda o time a ser mais eficiente e errar menos. Monitorar não só para saber se o app caiu, mas para entender como as pessoas estão usando o que você construiu. É ter uma pipeline que funciona, que te deixa lançar uma feature numa sexta-feira sem medo, ou quase isso. E é saber que se algo der ruim, e vai dar em algum momento, você tem logs, alertas, rollback e um time que entende o processo todo para resolver rápido, sem pânico. DevOps também é sobre fluxo, é sobre encurtar ciclos, sobre tornar o time mais leve, mais rápido e mais alinhado. E olha, não importa se você é dev, ops, QA, segurança ou até gerente de projeto. Se você procura entregar melhor em equipe, você já está pensando como DevOps. Não é um cargo, é, digamos, uma filosofia. É um convite a fazer melhor, porém juntos. E se você está começando agora e pensa: como eu entro nesse mundo? Relaxa. Tem um caminho sim. Eu vou te dar algumas dicas que você pode utilizar como um guia nessa jornada. E tudo começa com o básico. Recomendações práticas para começar no DevOps. Então, se você ouviu tudo isso e pensou: Doug, curti, mas por onde eu começo? Estou perdido. Respira. Você não está sozinho. Eu também já estive aí, querendo aprender tudo de uma vez, achando que eu precisava dominar todas as ferramentas do universo. Mas olha, a real é que DevOps não se aprende de uma vez só. Você constrói, bloco por bloco, erro por erro, deploy por deploy. Então anota aí, ou só guarda no coração mesmo, porque essas dicas vão te ajudar a trilhar um caminho com mais clareza. Passo número 1 é começar pelos fundamentos.
não pelo hype. Eu sei que é tentador já querer meter a mão no Kubernetes ou escrever uma pipeline em YAML, mas segura a onda. Primeiro entende bem o básico. O que é rede? Como funciona o Linux? Como um app sobe? Como monitora? O que é log? O que é processo? Aprende Git de verdade, aprende Docker, porque quando o bicho pega, não é o YAML que vai te salvar, é o fundamento. O passo 2 é escolher uma stack simples para você aprender de ponta a ponta. Sabe aquela aplicação To-Do que todo mundo já fez? Pega ela. Agora tenta fazer um CI/CD dela. Usa GitHub Actions ou GitLab CI, ou o que for mais acessível para você no momento. Automatiza o build, roda teste, sobe em algum lugar, vê o que quebra, corrige, vai entendendo o fluxo. Passo de cada vez. O terceiro passo é faz o lab como se fosse produção. Não adianta só ficar seguindo o tutorial. Cria um ambiente mesmo. Sobe um app num container, depois tenta usar um Terraform para provisionar a infra, cria um alerta, derruba o serviço de propósito, vê o que acontece. Aprender DevOps é viver o caos de forma controlada. É testar, ferrar e corrigir. Igual na vida, né? Outra dica super importante é cola na comunidade. Isso aqui você não precisa fazer sozinho. Segue perfis no LinkedIn, entre grupos do Discord, vai em meetups quando puder, troca ideia. A galera que vive DevOps tem uma coisa muito legal. Eles compartilham, porque todo mundo já passou pelo perrengue de deploy quebrando 1 hora da manhã. E não querem ver outro passando pelo mesmo perrengue. A dica de ouro é aplica o mindset onde você estiver. Você não precisa ter DevOps no cargo para começar. Se seu time não tem um CI, cria um. Se deploy manual, sugere automatizar. Se ninguém monitora, começa com um alerta ou uma stack simples open source. DevOps é sobre melhorar um pouco todo dia. Começa pequeno, mostra valor e logo vão te ouvir. E quando ouvirem, aproveita para puxar todo mundo junto. Afinal, um dos grandes pontos do DevOps é a colaboração. Para fechar esse papo com mais clareza, tem um modelo que ajuda muito a entender os pilares do DevOps. Ele se chama CALMS, com um S no final mesmo. Cada letra representa uma parte fundamental dessa cultura. Saca só. O C de cultura, a base de tudo. Se o time não conversa, se o dev joga bomba para o Ops, se cada área está olhando para o próprio umbigo, nada funciona. Cultura DevOps é sobre colaboração, é empatia, é responsabilidade compartilhada. Isso vale mais do que qualquer outra ferramenta. A de automation, ou automação. Aqui entra o que a galera mais associa ao DevOps. CI/CD, scripts de infra, testes automatizados, deploy sem intervenção manual. Mas lembra, a automação é um meio e não um fim. Ela existe para liberar tempo, reduzir o erro e acelerar com confiança. O L de Lean, ou pensamento enxuto. Lean vem da manufatura e foi adaptado para o software. É a ideia de reduzir desperdício, entregar mais rápido, com ciclos curtos e foco na melhoria contínua. Em vez de esperar 6 meses para lançar uma feature, por que não lançar parte dela em uma semana, validar e ajustar? L de medição. Se você não mede, você não sabe. Métricas são vitais. Tempo de build, tempo de deploy, erros, uptime, uso de CPU, latência, feedback do usuário. Tudo isso ajuda a melhorar o que importa de verdade. DevOps não é só feeling, é também sobre dados. Aqui o S é de sharing, ou compartilhamento. O último pilar é o que fecha o ciclo, compartilhar. Compartilhar conhecimento, erros, boas práticas, documentação, experiências. Um time que compartilha aprende junto e cresce junto. Isso aqui transforma um grupo de profissionais em um time de verdade. Esse é o Camus. Se você parar para pensar, ele não fala de ferramenta nenhuma. Fala da gente, do processo, da intenção. Mas beleza, Doug. E as ferramentas? O que o mundo do DevOps usa no dia a dia? Não dá para falar de DevOps sem citar as engrenagens que fazem isso girar. Então, anota aí as áreas onde o DevOps costuma atuar com exemplos que estão sempre na cena. Controle de versão. Você tem, por exemplo, o Git, né? GitHub, GitLab, Gitbucket, onde tudo começa. Você tem a integração contínua e a entrega contínua, CI/CD. Ferramentas como Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Argo CD, CircleCI são alguns deles. Infraestrutura como código, ou IAC. Terraform, Pulumi, Ansible, CloudFormation são alguns dos nomes. Containers e orquestração. Podemos citar aqui Docker, Kubernetes, Helm, Podman e outros. Monitoramento e observabilidade. Podemos citar aqui tanto stacks open source, também como ferramentas pagas e bem conhecidas no mercado.
Temos aqui como Prometheus, Grafana, Loki, Datadog, New Relic, ELK. Podemos citar aqui também segurança integrada ou DevSecOps. Você tem o Trivy, o HashiCorp Vault, Checkout e outras ferramentas que podem ser acopladas a todas as outras esteiras que falamos, garantir a segurança das aplicações e também das entregas. Sobre comunicação e colaboração, temos vários exemplos aqui. Temos o Slack, o Notion, o Confluence, o Jira, sim. Fazer a galera conversar é uma ferramenta também. Mas lembra, ferramenta é só ferramenta. O que faz DevOps funcionar é o porquê e o como você usa tudo isso. E o mais importante ainda, com quem. E é isso, meu povo. Hoje a gente desmistificou esse tal de DevOps. Falamos de cultura, falamos de colaboração, da importância de automatizar com propósito, de medir para melhorar, de compartilhar para crescer juntos. Vimos que DevOps não é só uma stack e não é uma vaga de emprego. É uma mentalidade, um movimento que nasceu para aproximar pessoas, encurtar ciclos e fazer softwares de verdade funcionar de ponta a ponta. E que, antes de sair criando pipelines e escrevendo YAML, o mais importante é entender o porquê e começar pequeno, dentro do time, na vida real. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio de Em Dev Funciona. Eu estou muito feliz de começar essa jornada com você. Vai ser um espaço para a gente refletir, aprender com os tombos e celebrar as vitórias técnicas e humanas desse mundo tão tech. E se prepara, porque no próximo episódio a pergunta é direta e polêmica. Todo mundo precisa mesmo de um cluster Kubernetes? Spoiler, nem sempre, mas aí a conversa vai render. Vamos falar sobre quando vale a pena, quando é overkill e como escolher ferramentas que fazem sentido para o teu momento. Simples, na real, como tudo deveria ser. Já segue o Em Dev Funciona na tua plataforma preferida. Compartilha com o time, manda aquele feedback e bora construir essa comunidade juntos. Porque, no final das contas, a gente sabe. O papel é lindo, mas em Dev funciona. Até semana que vem, pessoal.